Você pensa que está buscando o conselho das pessoas, mas na verdade o que você está buscando é a aprovação delas. Existe uma armadilha muito perigosa e muito sutil que paralisa a nossa identidade. E essa armadilha, ela de uma maneira muito sorrateira, ela tem colocado a nossa identidade e os propósitos de Deus sobre as nossas vidas em xeque. E por trás dessa sutileza, desse sistema que nos persegue, na verdade, ele só está alimentando aquilo que ainda não está plenamente curado dentro de nós. E quando nós não entendemos o caminho que nós estamos percorrendo e quando nós não aprendemos a sondar as intenções do nosso coração, facilmente nós somos levadas por essa onda de opinião, por essa onda de comparação, por essa necessidade de suprir a expectativa das pessoas e nós nos afastamos de quem, na verdade, Deus já determinou que sejamos. Nós somos singulares, cada uma de nós carregamos algo da parte de Deus que nós não encontramos em nenhum outro lugar. Eu gosto muito do capítulo 1 de Efésios, no versículo, acho que 3, e aquele capítulo ele fala muito sobre a nossa verdadeira identidade. E o versículo 3, ele diz que antes da fundação do mundo, antes do mundo ser mundo, antes de Gênesis, nós já éramos feitos à imagem e semelhança de Deus. O Senhor já nos chamava pelo nome. Então, independente da nossa vida biológica hoje, né, através até dos nossos pais, enfim, nós já existimos. E isso aponta para uma identidade tão preciosa que independente o Senhor nos fez, e o Senhor nos fez único. Não existe ninguém na terra igual a você, e não existe ninguém na terra igual a mim. Nós somos diferentes e sobre essa totalidade o Senhor se manifesta. E eu tenho percebido, né, por andar com algumas mulheres e também por experiência própria, porque tudo aquilo que eu trouxer para você aqui, pode ter certeza que antes mesmo de trazer aqui, o Senhor tem trabalhado sobre a minha vida a respeito desse tema. E por isso que eu quero trazer algo aqui com muita verdade. E esse canal não é um canal... é um canal que carrega um propósito, entende? Um canal que conecta, que te conecte, né, a você, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para mim. Então, se eu estou aqui hoje falando com você, é porque faz parte de um propósito de Deus sobre a minha vida, sobre aquilo que o Senhor tem para mim em relação à minha identidade, porque se fosse também para que eu pudesse me encaixar a expectativa, aquilo que as pessoas acham, eu não estaria aqui, né, falando com você. Então, enquanto nós esperamos que as pessoas aprovem as nossas decisões, aprovem os nossos sonhos, aprovem os nossos projetos, até mesmo os nossos chamados, nós vamos estagnar, nossa vida vai permanecer parada, porque nós estamos atrás de opiniões das pessoas, mas nós estamos ignorando aquilo que Deus pensa ao nosso respeito. E eu quero abrir com você Salmo 1, que é um capítulo que Deus tem falado muito ao meu coração. E aproveitando, eu quero te mostrar aqui esse livro, que na verdade são os mesmos versículos que nós encontramos na Bíblia, mas aqui nós só vamos encontrar o livro de Salmos. Então, ele é lindo, né? Eu amei essa capa, esse design vintage, eu amo essas coisas aqui. Então, é lindo, né? E ele é baratinho, se não me engano, eu paguei R$14,90, algo assim. E tem também esse livro, existem outros livros da Bíblia nesse formato aqui também, tá? E o legal dele é porque a gente consegue aqui, ó, escrever. Ele tem um espaço pra gente fazer anotação, e isso é muito legal para quem deseja estudar, e até também no seu devocional. Quem deseja estudar um livro específico da Bíblia, né? E até para o seu dia a dia e o seu devocional. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, senão eu vou ler aqui para que você ouça. E Salmo 1 diz assim, ó: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor,
E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ela faz prosperará. E eu me emociono porque esses dias o Senhor falou muito comigo através desses salmos, que é tão simples aparentemente, né? Mas que carrega um poder gigantesco em Deus. Quantas vezes nós buscamos a nossa alegria em tantas coisas e também na aprovação das pessoas. Nós buscamos nossa alegria nos relacionamentos, nas nossas amizades, nos ofícios que nós carregamos, na nossa maternidade, no nosso casamento, no nosso chamado, na nossa vida ministerial. Se você hoje congrega como igreja e exerce um trabalho dentro, uma função dentro da sua igreja ou fora dela, nós buscamos a alegria nessas coisas. E é claro que os ofícios que o Senhor permite ser estabelecido sobre as nossas vidas, eles também vêm da parte de Deus, mas não é a totalidade do que nós carregamos. Nós não somos aquilo que nós fazemos. Nós somos aquilo que Deus nos fez para ser. E a alegria, ela não está nessas coisas, e a alegria também ela não está na direção da multidão, na direção do sistema, na direção daquilo que nós buscamos nas pessoas. E nós iniciamos esse vídeo falando sobre que muitas vezes nós buscamos conselho, nós buscamos direção nas pessoas, mas na verdade o que nós queremos é uma aprovação. Nós não queremos ser rejeitadas, nós queremos fazer aquilo que aparentemente deu certo, que está dando certo, aquilo que é bom nos olhos de outras pessoas, ou muitas vezes sobre aquilo que o outro gera de expectativas em nós. E nós determinamos os nossos dias em busca daquilo que aparentemente é importante e nos esquecemos daquilo que Deus pensa ao nosso respeito. E a nossa alegria não está sobre buscar aquilo que é importante ou aquilo que o outro acha sobre nós, mas a nossa direção precisa ser baseada sobre a vontade de Deus, aquilo que Deus pensa ao meu respeito e ao seu respeito. E aqui o salmista ele fala: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. E quando eu estava fazendo esse devocional, esse estudo, eu anotei algo aqui, né? E esses 3 versículos, na verdade, esse primeiro versículo, ele traz esse seguinte apontamento, né? Primeiro, a gente escuta o conselho, depois a gente se comporta, a gente imita diante daquilo que o outro gerou como expectativa em nós. E por fim, a gente pertence. E se a gente pertence, isso pode fragmentar, pode nos distanciar da verdadeira identidade que Deus tem para mim e Deus tem para você. E eu fiz algumas anotações aqui em relação a isso, né? Porque quando nós buscamos aprovação, isso revela uma necessidade da nossa alma, isso revela a sutileza das nossas debilidades, e o Senhor ele deseja colocar luz nos nossos porões. E eu quero te dizer que quantas vezes nós buscamos lá fora aquilo que nós já temos a resposta aqui dentro de nós, porque o Senhor habita em nós. E nós buscamos, nós desesperada, nós queremos crescer em tantas coisas que serão tão fantasiosas, que são fantasiosas, que não vão nos levar a lugar nenhum. A lugar nenhum. E Deus tem falado comigo em relação a isso. Eu sempre fui uma menina muito insegura. Hoje eu tenho 38 anos e o Senhor ainda continua trabalhando sobre a minha vida. Eu sou mãe de 2 crianças lindas, a Olivia e a Olivia. A Olivia hoje tem 7 anos, a Olivia tem 3. Eu sou casada há 14 anos, casei com 22 anos, muito nova. E desde muito cedo eu tive que enfrentar situações na minha vida, no meu cotidiano, que esperavam de mim respostas de um posicionamento, enfim, de decisões. E pela graça de Deus eu sempre tive algumas oportunidades na minha vida
E por medo de que as pessoas vão pensar, por medo da opinião das pessoas, eu me paralisei, eu não avançava, eu ia até um certo ponto, por medo até, assim, dentro do meu casamento, de não ser, talvez, de não ser aprovada ou de não ser amada, até pelos meus filhos, eu sempre tive uma dificuldade em ser de fato quem eu verdadeiramente gostaria de ser. Com as minhas amizades, eu sempre tive aquela sensação de que em algum momento eu poderia ser abandonada, em algum momento eu seria rejeitada pela minha forma de ser, pela minha forma de pensar, pelo meu, enfim, pelas minhas escolhas, pela minha forma de me comportar, enfim. Eram vários critérios, várias crenças que eu colocava dentro de mim que me impedia de ser verdadeiramente aquilo que o Senhor já havia determinado para a minha vida. E talvez você chegou aqui nesse vídeo com essa mesma sensação, que você está estagnada, que até para uma simples mensagem de texto, um simples posicionamento entre comer algo, escolher algo que você quer comer ou uma roupa que você quer vestir, você precisa da opinião das pessoas. Até o que você vai colocar numa mala de viagem, você precisa da opinião das pessoas. E a nossa vida é correr riscos, mas correr riscos genuínos, intencionais, que a nossa intenção seja de fato viver aquilo que Deus tem para nós. E quando nós estamos sobre essa direção, nós encontramos uma liberdade, entende? Nós encontramos a liberdade de ser aquilo que Deus tem para que nós sejamos. E eu quero aqui estabelecer 5 pontos rapidamente e falar ao teu coração que nem toda opinião merece acesso ao seu destino. Hoje nós estamos cercadas dessas opiniões. Pessoas opinam sobre o nosso casamento, sobre o nosso futuro, sobre a criação dos nossos filhos, sobre as nossas decisões financeiras, sobre o nosso planejamento de vida, sobre a nossa rotina, sobre a nossa saúde física e emocional. As pessoas estão aqui ditando aquilo que nós precisamos fazer. E se a gente abrir aqui a internet, nós temos milhares de opiniões sobre isso. A gente tem uma infinidade, a gente tem um leque de coisas sempre nos direcionando e coisas que se contradiz, que se contrapõem. Então, se a gente não tiver uma opinião formada em Deus, nós estamos sendo levadas como vento. E isso não forma destino, isso não forma propósito, isso não aponta o nosso propósito. Isso invalida a verdade de Deus sobre as nossas vidas. Eu não estou dizendo que nós não devemos buscar conselhos de pessoas maduras. É diferente, né? Mas nós não podemos, na verdade, pautar as nossas vidas nas mãos de pessoas. Nós precisamos colocar a nossa vida na direção e sobre aquilo que Deus pensa a nosso respeito. E eu estou numa transição capilar, né? Desde os 12 anos de idade, eu faço química no meu cabelo. Eu estou com 38 anos, como eu disse aqui pra vocês. Então, desde os 12 anos, eu aliso meu cabelo. E aí, eu resolvi, há 1 ano e meio, a passar por uma transição capilar. E, na verdade, é a segunda vez que eu tento passar por essa transição capilar, né? E na primeira vez eu não consegui. Por que eu não consegui? Porque eu estava pautada na decisão das pessoas. Então, há 6 anos atrás eu tentei, 6 anos, um pouco antes, um pouco mais, né? Um pouco mais tempo, vamos colocar aí uns 9 anos. Antes de eu ter o Levi, eu tentei passar pela transição capilar. E aí, eu me vi baseado naquilo que as pessoas pensavam a meu respeito. Então, as pessoas, no círculo de amizade, os lugares que eu estava inserida, as pessoas estavam acostumadas a me ver com o cabelo liso, né? O cabelo, né, da forma com que há muitos anos eu fazia. Então, afinal, há tantos anos eu já tinha tido, assim, um perfil, né, ali era uma identidade minha, o cabelo liso. E aí, da primeira vez que eu fiz essa transição, eu tive muita dificuldade, porque as pessoas, eu prefiro você de cabelo liso, ou, nossa, você tá parecendo que está desacorçoada da vida, enfim, nossa, mas porque o cabelo não fica alinhado na transição, né? Demora, é um processo, como tudo é um processo da nossa vida, o nosso cabelo, quando nós estamos em transição capilar, também é um processo, e um processo difícil. Se você não estiver
redirecionada e saber de fato por que você está fazendo aquilo, facilmente você vai ser levada pelo vento e você vai desfazer a parceria consigo mesma. E aí, por esse motivo, porque as pessoas já não estavam... pouquíssimas pessoas, quase nenhuma, aprovavam, ou então... Porque é um processo, e naquela época, 10 anos atrás, poucas pessoas assim, não eram tão evidentes. Hoje é mais evidente, hoje a gente tem mais pessoas passando pelo processo de transição, enfim. Então, naquela época, o formal estava em alto, o alisamento, né? Era algo que fazia parte, assim, daquilo que era o momento da vez. Então, não se via muita gente passando pelo processo que eu estava passando. Então, eu não consegui ser fiel àquilo que para mim era importante naquele momento. Então, eu acabei me inclinando à opinião das pessoas. E talvez naquele momento eu não estava madura para encarar as minhas próprias decisões. E tudo bem também, porque fez parte de um processo de maturidade sobre a minha vida. Por mais que a gente esteja falando de cabelo, né? Talvez você esteja aqui passando por uma transição capilar ou qualquer transição na sua vida. E hoje aquilo que as pessoas falam contrapõe a verdade que está dentro de você. E aí? Você vai ser levada por aquilo que as pessoas falam? Ou será que aquilo que você tanto quer ainda não está internalizado aí dentro de você ao ponto de você não negociar os seus princípios, os seus valores e aquilo que você entende como importante para você, né? Então, hoje eu tô aqui nessa transição capilar, eu ainda ouço coisas em relação a respeito à minha fisionomia, aquilo que elas acham que eram melhor e aquilo que é mais fácil, porque as pessoas, nós temos essa tendência de querer opinar sobre a vida das pessoas, e tá tudo bem, a gente pode, as pessoas têm essa liberdade de elas falarem aquilo que elas querem. O que nós não podemos é trazer aquilo que o outro fala, que contrapõe a nossa verdade, como uma verdade dentro de nós. Esse é o ponto. As pessoas falarem, elas vão falar e nós não teremos o controle sobre aquilo que elas vão falar. Mas a gente deixar de viver aquilo que a gente entende como uma verdade por conta daquilo que o outro está dizendo ou pensando a seu respeito. Entende que isso também é querer uma aprovação? Então, eu quero estar bonita diante das pessoas, eu quero que as pessoas me vejam. Então, se necessário for eu me enquadrar na expectativa dos outros, então eu vou fazer. E você entende que a gente vai se distanciando de quem nós precisamos ser, para nós, primeiramente. Então, nós precisamos encontrar uma verdade dentro de nós para que o conselho e a opinião das pessoas não sejam maior do que aquilo que nós entendemos que é importante para nós. E talvez dentro da sua maternidade também, hoje você está enfrentando aí com a sua gestação, ou então com o filho pequeno, com a maternidade aí, você esteja enfrentando uma dificuldade semelhante à minha hoje na transição, como eu já enfrentei lá atrás com os meus filhos. As pessoas, claro, muitas porque querem ver o nosso bem, porque já passaram por isso, então elas querem nos aconselhar, elas querem trazer a experiência delas para nós, mas chega um momento que você precisa ouvir aquilo que está dentro de você, sem culpa, sem medo de errar. Porque nós vamos errar, nós somos seres humanos, nós vamos errar, nós não somos os nossos títulos. Nós somos pessoas de verdade, nós somos pessoas reais. E pessoas reais passam por processos, passam por aprendizados, passam por redirecionamento. É claro que nós precisamos saber ouvir, saber responder a esses conselhos, essas opiniões, mas nós precisamos ouvir aquilo que já se encontra dentro de nós. E o que se encontra dentro de nós é a voz de Deus. O que Deus tem para mim? Como Deus gostaria que eu fizesse tal coisa? O que a palavra de Deus me fala? Porque eu quero te dizer uma coisa. Tudo aquilo que você enfrenta hoje, nós temos a resposta em Deus sobre todas essas coisas. Por mais que você ache que seja uma coisa tão irrelevante, há algo tão que você fala, meu Deus, é absurdo demais. Nós temos a resposta de Deus na palavra, na comunhão, na intimidade, na presença de Deus. O Senhor, Ele deseja falar com você. Ele não fala somente com o seu pastor. Ele não fala somente com o seu amigo, com a sua amiga, com as pessoas de referência que você tem. Deus não fala com fulano lá do outro lado do mundo. Ele fala também com você.
na sutileza do seu dia, no ordinário do seu dia, na simplicidade. O Senhor fala com você e Ele deseja nos trazer de volta essa essência, sabe? E quem nós somos verdadeiramente. Então, esse ponto é muito importante porque ele pode nos impedir. O conselho das pessoas, a expectativa das pessoas pode nos impedir de viver o destino que Deus tem para nós, né? Um outro ponto é a insegurança nos torna dependentes da validação do outro. Isso é muito importante, porque quando nós não sabemos quem somos em Deus, nós buscamos a identidade nos outros. Nós perguntamos, você acha que isso vai dar certo? Você acha que eu devo mesmo fazer isso? Você acha que eu devo... o que você acha sobre isso? O que você acha sobre aquilo? Nós começamos a colocar a nossa vida na mão das pessoas. E as pessoas, elas têm pensamentos diferentes umas das outras, pensamentos diferentes, histórias de vida diferentes, percepção de coisas diferentes de mim, de você, né? Diferente daquilo que Deus tem para você. E nós vamos pautando a nossa vida dentro daquilo que o outro pensa. E nós deixamos de fazer muitas coisas. E nós tomamos decisões, meu Deus, isso é muito sério, pautado naquilo que as pessoas pensam. Nós desfazemos relacionamentos, alianças, casamentos, nós perdemos tempo na nossa vida, nós deixamos de desfrutar momentos importantes porque nós queremos a opinião do outro. Você acha que eu preciso, que eu tenho que ir? Você acha que eu tenho que... Enfim, gente, parece que são coisas muito longe de nós, mas são coisas simples no nosso dia a dia, né? Então eu preciso fazer A ao invés de fazer B, e aí se o outro fala não faça A, então eu faço A, e aí meu Deus, passa-se anos, aí eu olho para trás e falo, eu poderia ter tentado B. Você entende? Você entende o quanto que isso é sutil? E quando vê, passou, e você deixou de vivenciar aquilo que você precisava ter se colocado. E por isso que eu gostaria muito que essa mensagem encontrasse seu coração. Então, se tem algo no teu coração, se tem algo que você tem desejado colocar até diante de Deus para que aconteça, ou algo que você já tem... você percebe que algumas sinalizações, mas por algum motivo você está preocupada com aquilo que as pessoas pensam, por algum motivo você está preocupado se, de fato, o que você está sentindo... tem coerência, enfim, filha, você está pautada na palavra de Deus, se não peca contra o Senhor, se isso também faz parte se isso faz parte de uma glorificação a Deus, não tenha medo. E glorificar a Deus não é só no sentido religioso, não. Seja num simples projeto em família, uma simples viagem, uma mudança de rotina, se isso faz parte da saúde de Deus para sua vida, não espere saber se deu certo para o outro para então você tentar. Só faça, só entenda a voz de Deus e obedeça essa voz de Deus sobre a sua vida. O terceiro ponto é a necessidade de agradar aprisiona. Muitas mulheres vivem aprisionadas, tentando não decepcionar as pessoas. E deixa eu te dizer uma coisa, você vai decepcionar as pessoas. É comum, eu vou decepcionar, eu já decepcionei tantas pessoas, e se eu ficasse parada e aprisionada sobre aquilo que eu fiz lá atrás, eu não iria olhar para frente. É normal, nós somos seres humanos imperfeitos, nós vamos frustrar. E deixa eu dizer uma coisa, as pessoas vão te frustrar, você não tem controle sobre isso, e tá tudo bem. O que eu aprendi com isso? Vou seguir, vou seguir, vou caminhar, eu vou olhar para frente. E eu quero te falar que por muitos anos, gente, eu luto contra isso. Hoje eu pastorei uma igreja junto com meu marido. Eu também atuo como psicóloga. A psicologia me ajudou muito, mas muito mais, porque a psicologia ela é importante. Mas a psicologia ela não liberta. O que liberta é a palavra, a intimidade com Deus. Isso nos liberta. E eu tinha muita dificuldade de perder pessoas. Eu sempre, a minha história de vida... ela sempre foi marcada por perder pessoas importantes e significativas na minha vida. Em relação à morte, pessoas também que foram embora, que eu criei uma expectativa, criei um afeto, que eu desejei estar junto e de repente foram embora, né? Não fazem mais parte da minha vida. E por viver esse ofício do pastoreio, é uma via onde eu preciso
corresponder às expectativas que Deus tem para mim. E também eu preciso exercer os meus princípios e valores. E princípios e valores, cada um tem os seus, né? Então, claro que baseado na palavra, nós entendemos quais são os princípios e os valores de Deus. E por isso nós nos esforcemos, então, para glorificar a Deus através daquilo que o Senhor nos ensina, como conduta, como moral, enfim. Mas, diante desse cenário, eu precisei defender aquilo que Deus havia colocado sobre mim, dentro do meu pastoreio, dentro da minha missão. E muitas coisas soam como confronto, como que eu posso dizer para vocês? Não é só sobre confronto, mas as pessoas geram uma expectativa onde nós vamos passar a mão na cabeça das pessoas. Eu não estou dizendo de verdade absolutas, eu estou dizendo sobre a palavra de Deus. É claro que a gente precisa tomar muito cuidado, senão a gente coloca as nossas opiniões na vida das pessoas, mesmo enquanto líderes religiosos, isso também está errado. Mas as pessoas, muitas vezes, elas não querem ouvir que elas precisam fazer caminhos de volta, as pessoas não querem, e simplesmente também as pessoas não querem aceitar a sua imperfeição, né? Então, as pessoas, elas geram uma expectativa e, de repente, a gente não supra essa expectativa e elas vão embora, porque faz parte do ofício. E quantas vezes eu quis me enquadrar diante da perspectiva das pessoas, porque eu achava que eu tinha medo das pessoas irem embora. E eu vou falar pra você que eu luto contra isso, porque é aquela raiz. Eu não quero perder as pessoas. E por que eu não quero perder as pessoas? Porque perder as pessoas me soa como uma rejeição. E quem quer ser rejeitado? Mas a questão é que a gente sempre vai lutar com essas emoções, com esses sentimentos. Nós vamos lutar contra isso o tempo todo, a vida inteira. A questão é que a gente precisa lutar de uma maneira racional, consciente, de que esses sentimentos, essas crenças não podem ser maior e elas não podem nos paralisar. Então eu identifico algo sobre a minha vida e eu preciso trabalhar contra isso, né, a favor de ter a vida e a saúde de Deus sobre mim. Então, por muito tempo, eu fiquei com medo de decepcionar as pessoas e eu me calei. Eu calei aquilo que eu entendia como importante. Eu me omiti diante do ofício que Deus entregou para mim. Então, tudo estava tudo bem. Eu via as coisas, mas eu me omitia, eu não falava. E isso foi me prejudicando, porque eu comecei a olhar e eu estava me distanciando da identidade que Cristo havia colocado sobre mim. Eu tinha uma missão, eu tenho uma missão, eu tenho um chamado de cuidar. E cuidar de vidas também é exortar, é amar, é cuidar, mas também é exortar, e redirecionar, e trazer a palavra de Deus também uma característica do amor, de amar as pessoas. E eu não via isso. E principalmente, além de amar as pessoas, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quando eu estabeleço um princípio sobre mim e quando eu respondo sobre esse princípio, eu posso atingir as pessoas, mas principalmente o que eu quero é responder a Deus. Então, eu deixo de fazer por conta de Deus, mas eu faço também por amor a Deus. Então, entende que não é sobre a gente suprir a expectativa das pessoas, mas é sobre suprir a expectativa e a direção de Deus sobre a minha vida e a sua vida. E quando nós encontrarmos com essa realidade dentro de nós, com essa liberdade, aquilo que as pessoas pensam, as decepções, elas não vão mais moldar as características de Deus para as nossas vidas. Um outro ponto quando seguimos a multidão, perdemos a nossa identidade. Porque existem muitas vozes na multidão. O sistema, ele tem muitos sons e isso impede com que a gente ouve verdadeiramente a voz de Deus. Então nós falamos como as outras pessoas falam, nós se vestimos como as outras pessoas se vestem, nós nos colocamos como as outras pessoas se colocam, nós criamos projetos de vida, enfim, a gente entra numa necessidade frenética de que se está dando certo para o outro, então eu vou fazer como o outro faz. Então nós sonhamos o sonho dos outros, nós nos colocamos a traçar destinos dos outros.
E nós não traçamos o destino que Deus tem para nós. E isso, gente, é muito sério, porque se a gente olhar para trás, a gente perdeu uma vida tentando ser o outro. E tentar ser o outro não vai trazer a alegria de Deus para nós. Porque tentar ser o outro está baseado sobre a opinião, aquilo que o outro entende ser melhor. E não aquilo que Deus tem para mim. Gente, isso é muito sério, porque aí um hábito se instala, entende? E a gente enfraquece a verdade de Deus. E o verdadeiro contentamento, a verdadeira alegria que o salmista está dizendo aqui é, de fato, se apropriar na palavra, se apropriar da verdade que Deus tem para nós. Então, aqui fala ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, a sua satisfação não está nos conselhos dos ímpios, não está na conduta dos pecadores, na roda dos zombadores, mas ela está na lei do Senhor, na verdade, na lei, naquilo que Deus diz a nosso respeito. E nessa lei medita de dia e de noite, ou seja, não é qualquer direção, não é sobre qualquer informação, mas é aquilo que Deus tem. E como que eu sei aquilo que Deus tem? Se apropriando, querendo entender sobre a intimidade, sobre aquilo que o Senhor já estabeleceu. E para que eu entenda aquilo que o Senhor estabeleceu, eu preciso ter uma intimidade, eu preciso ter um relacionamento com Deus. E um relacionamento é como a gente tem com qualquer outra pessoa. É se aproximando desse Deus, tendo amizade com esse Deus, conhecendo o que Jesus faria, o que Jesus fez, o que o Espírito Santo gosta, como que Deus gostaria que eu me comportasse aqui, o que a palavra fala a respeito dessa situação, desse comportamento. É isso, entende? E quando a gente começa a ser guiado pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, a palavra diz assim: e será como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ela faz prospera. E eu não tô falando de prosperidade financeira não, tá? Porque prosperidade é isso aqui, a liberdade do nosso espírito, a liberdade da nossa alma. Eu vejo tantas mulheres cativas, que chegam no consultório, chegam no atendimento psicológico, ou até no gabinete pastoral, pedindo um aconselhamento, destruídas, já tentaram de tudo. No seu auge aí de seus 50 anos, 60 anos, já tentaram de tudo. E ainda estão presas. Presas em si. Por que elas estão presas em si? Porque o seu eu está comprometido com aquilo que está lá fora. Entende? Ai, meu Deus. O ponto 5 é: o Salmo 1, ele nos mostra um caminho. Então, um homem bem-aventurado, a mulher bem-aventurada, ela não anda sobre qualquer caminho. Ela percorre o caminho que Deus tem para ela. Então, essa mulher, ela tem raiz. Essa mulher, ela tem direção. Essa mulher, ela tem convicção. Essa mulher, ela medita na palavra. Essa mulher, ela tem uma segurança em Deus. E a sua provação não vem de homens. A sua provação vem de Deus. E quando nós entendemos isso, muitas coisas que estão travando a nossa vida serão destravadas. Não é por aquilo que o outro pensa sobre mim, sobre você, mas é sobre aquilo que Deus pensa. Começa a fazer uma viagem dentro de você, sabe? Começa a compreender. Isso aqui diz mais a respeito sobre o outro, sobre a opinião do outro, sobre o conselho do outro, sobre a vida do outro, sobre o destino do outro, ou tem a ver com a minha vida? Se o som for em relação àquilo que vem do outro, não faça. Não caminhe, não trace esse destino. Mas, se quando a pergunta for, isso aqui, qual que é a intenção do meu coração em relação a isso? Para que eu preciso, eu me importo com aquilo que está, sobre os meus princípios, sobre aquilo que eu entendo que é importante sobre mim. O que Deus está falando aqui? O que está ecoando dentro de mim? Se quando você observar os seus pensamentos, e quando a crença for glorificar a Deus e apontar a verdadeira identidade que tem dentro de você, não tenha medo. Não tenha medo. Neste caminho, nós seremos reprovadas pelas pessoas. Neste caminho, as pessoas irão nos apontar. Jesus, quando ele curou o paralítico, no sábado,
ele agradou os familiares do paralítico, com certeza. Ele agradou o paralítico, mas ele desagradou os fariseus. Ele foi confrontado pelos fariseus. Ele desagradou uma parte. Nós sempre iremos desagradar uma parte, desde que a nossa intenção seja sermos direcionadas e aprovadas por Deus. Desagrade se for possível, desagrade se for necessário, mas faça, estabeleça a vontade de Deus sobre a sua identidade.